estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, irmãs, humildes, arrependidos, imploremos o perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que fizestes o vosso povo participar da vossa redenção, concedei que nos alegremos constantemente com a ressurreição do Senhor, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados Paulo discutia na sinagoga e procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa de agora em diante por dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor e com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez maravilhas. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai-me o coração e os lábios, para que eu proclame com dignidade o vosso santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo me vereis de novo. Alguns dos discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, outra vez pouco tempo me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, no próximo domingo, dia 24 de maio, a Igreja vai celebrar com grande alegria a solene festa da Ascensão do Senhor aos céus. E no outro domingo, 31 de maio, o último domingo do mês, o dia de Pentecostes. Estamos caminhando para dentro cada vez mais profundamente do bonito tempo pascal. Mas hoje, quinta-feira, 21 de maio, sexta semana do tempo pascal, a primeira leitura tem para nós uma lição muito bonita, muito importante, muito significativa. Paulo é um missionário incansável. Paulo não descansava, não parava. Sua vida era Jesus Cristo e sua conversa, seu assunto era Jesus Cristo. Aonde chegava, ele estava trabalhando pela causa do Evangelho, pela causa do Reino. Se apaixonou de tal maneira por Jesus, o Cristo de Deus, que colocou a totalidade da sua vida a serviço dele, do Senhor, o ressuscitado. Agora Paulo sai de Atenas, capital da Grécia, e vai para a cidade de Corinto, mais ou menos perto, não é distante, e ali em Corinto ele encontra conhecidos judeus. Os judeus estavam espalhados por toda a região da Ásia Menor, até Roma. O imperador Cláudio mandou que fosse embora, por isso alguns estão ali agora como que vagando. Paulo encontra então um judeu que tinha fé, Áquila, casado com uma judia, Priscila, e eles estavam ali. E agora? O imperador nos mandou embora de Roma. O imperador não quer judeu em Roma. Nós tivemos de sair. Estamos aqui em Corinto, território é Império Romano, mas é um território grego, mas tocar a vida. E Paulo encontra esse casal, Áquila, judeu, e Priscila, sua mulher, judia, e fica amigo deles e vai morar na casa deles, que era vizinha à casa da sinagoga da cidade. Sinagoga, irmãos e irmãs, é a casa de oração do povo judeu. Nós falamos igreja, falamos templo, eles falam sinagoga, onde celebram certas comemorações, onde fazem a celebração do sábado e diversas situações da vida, naturalmente, da fé deles. Mas é uma casa de oração, de modo específico, com uma rica simbologia, com significados intensos e profundos. Tem muito da cultura ali presente. Eu estive uma vez na sinagoga para assistir a celebração do sábado, na sexta-feira à noite, naturalmente, porque para eles o dia começa à tarde, não à meia-noite, questão cultural, de modo que a sinagoga é um ambiente de fé, que foi grandemente responsável pela sobrevivência do povo judeu, depois da diáspora do imperador Adriano no ano 70. Pois bem, Paulo vai morar com Áquila e Priscila, que são judeus, mas expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, estão ali em Corinto. E eles têm a mesma profissão, fazem tendas. Então
Paulo era fazedor de tendas, Áquila também era. Então Paulo foi morar com eles, trabalhavam juntos, como que numa sociedade. E assim Paulo ganhava a sustentação da sua vida. Paulo e Áquila começaram então a partilhar a responsabilidade do serviço, mas todo dia de sábado, que na verdade no nosso calendário cristão, gregoriano, que começou a vigorar em 15 de outubro de 1582 pelo Papa Gregório, depois a correção necessariamente realizada, a correção foi necessária, que tinha uma distorção, e aí descobriram que o Papa fez a correção e o mundo acatou. É o nosso calendário que vigora ainda hoje. Pois bem, eles iam à sinagoga e Paulo ia pregar, porque na sinagoga todo judeu homem pode pregar, pode explicar a lei, pode discutir a lei, pode transmitir, falar, orientar, ajudar. Então Paulo tinha esse direito, ele era judeu, ele podia frequentar a sinagoga e podia usar da palavra na sinagoga, e ele fazia isso, aproveitava a sua ida, a sua oportunidade, e não só fazia a sua presença participativa, ativa, importante, mas também pregava, tentando convencer judeus e gregos. Quer dizer, vejam aqui, irmãos e irmãs, uma coisa importante. Ali em Corinto, que era uma cidade importante, era um porto importante na Grécia, ficava no Peloponésio, uma grande ilha no sul da Grécia. Ali em Corinto tinham muitos judeus, naturalmente, mas gregos também. Então Paulo não está mais agora exclusivamente a trabalho da mentalidade de converter os judeus, de apresentar para eles, de levar a eles Jesus Cristo, mas também aos gregos. Paulo já está fazendo a radical e profunda experiência de uma imensa, e sorte nossa, abertura de coração. Passa um pouco de tempo, Silas e Timóteo, 2 apóstolos missionários, chegaram da Macedônia. A Macedônia ainda existe até hoje, o país chamado Macedônia, fica ao norte da Grécia, para cima da Grécia, o país chamado Macedônia, um país pequeno, mas existe até hoje. Então Silas e Timóteo chegam da Macedônia, estão trabalhando na missão, e se encontram com Paulo, se encontram com Áquila, se encontram com Priscila. Então ali já tem uma comunidadezinha, no bom e santo sentido, de gente que quer a fé, está abraçando a fé, está encontrando a fé e muito mais, experimentando a beleza e a grandeza de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, estou olhando aqui, mas ao mesmo tempo, Paulo, Áquila, Priscila, Silas, Timóteo, eles encontram resistência sobremaneira por parte de judeus que não queriam aceitar e se opunham forte e radicalmente a Paulo. Não só uma vez, mas Paulo é expulso, Paulo apanha. Outro dia vimos que bateram muito em Paulo, ele entrou na cidade, no outro dia já estava pregando. No bom sentido, era um homem teimoso pela paixão que tinha a Jesus Cristo ressuscitado. Mas aqui acontece uma coisa muito interessante. Corinto, acontece uma coisa muito interessante. Diante da resistência e diante das blasfêmias que aquele grupo fazia em relação a Paulo diretamente, Paulo levantou, sacudiu as vestes, tirou a poeira e fez uma declaração muito importante. Vocês são responsáveis. Até hoje eu trabalhei, até hoje eu lutei, mas vocês não querem. Então a responsabilidade agora é de vocês pelo que aconteceu. Eu não tenho culpa, eu fiz a minha parte. Mas agora, judeus de Corinto, agora eu vou tomar um rumo novo. É aqui, capítulo 18, Atos dos Apóstolos. Eu vou pregar para os pagãos. Que quando Paulo chegava numa comunidade, numa cidade, grande ou pequena, qualquer uma delas, ele procurava a comunidade judaica. Os judeus eram da raça dele e tentava trabalhar, tentava apresentar Jesus, tentava convencê-los, mas aqui tem uma resistência rigorosa. Então Paulo chegou a esta conclusão muito importante. De hoje em diante eu vou me dirigir aos pagãos. E saiu dali
foi para a casa de um pagão chamado Tício. Saiu dali para outra casa, vizinha da sinagoga, de um pagão, portanto de alguém que não era judeu, chamado Tício, que era conhecido pelo apelido de Justo. Ter o apelido de Justo é coisa muito importante, é uma palavra bonita, que morava perto da sinagoga. E aí Paulo permanece ali, insistentemente prega, e conseguiu um feito muito extraordinário, muito importante. Crispo, esses nomes são estranhos, né? Mas são os nomes deles, bíblicos. Crispo, o chefe da sinagoga, abraça a fé. Então, para Paulo isso é um grande momento, porque a sua obra, o seu trabalho não está sendo em vão. Chegou na chefia da sinagoga alguém que tem cultura, tem conhecimento, tem sabedoria, prega a palavra, tem responsabilidade perante a própria comunidade judaica. Esse Crispo agora abraça a fé e ele vira um grande testemunho com a sua família, naturalmente, e muitos outros ali também. Diz o texto de Lucas, capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, é escrito por São Lucas, também o Evangelho do nome dele, que muitos outros também aderiam a Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos ter sempre essa disposição de Paulo. Vocês imaginem, não é suposição apenas, um questionamento. Se Paulo estivesse hoje com a tecnologia que nós temos, a pé, navegando em navios difíceis, precários, mais de uma vez o navio afundou e ele teve que chegar nadando no barranco, enfrentou, apanhou, foi expulso, sofreu, mas até no finalzinho da sua vida, no último momento, no momento derradeiro em Roma, junto com Pedro, no ano de 67, da grande perseguição de Nero, Paulo estava fiel e disposto, e foi até o fim, por causa de Cristo, entregou a sua vida, e lá hoje, no lugar do martírio dele, tem a grande igreja de São Paulo, fora dos muros. A igreja chama fora dos muros, porque fica do lado fora dos muros da cidade. As cidades antigas eram cercadas. E a Basílica de São Pedro é onde foi crucificado. Paulo morreu degolado e Pedro morreu crucificado. É onde foi crucificado Pedro, é a Basílica de São Pedro, onde o Papa celebra com boa e grande frequência. O altar que o Papa está em cima do túmulo de São Pedro, na Basílica. Pois bem, de modo que Paulo é o grande missionário. Ele não perde a chance, não perde a oportunidade. Na casa de Áquila, com Priscila, com quem ele quer que seja, Paulo está sempre vivo, atuante, presente, e se abre a experiência da fé. Paulo tem visão clara, vai para a sinagoga como judeu, mas cristão, judeu de sangue, de raça, mas cristão de fé, prega, mas num dado momento ele percebe, olha, isso aqui não tem futuro não, esse povo não quer nada com nada, eu já sei o que eu vou fazer, vou mudar, vou pregar para os pagãos. E foi o grande missionário do mundo pagão, o maior missionário da igreja do mundo pagão, chegou até a Espanha, e não é com a facilidade de hoje, é naquele mundo a pé, viagens precárias, dificuldades, trabalhando para se sustentar, fazendo tendas para vender, ganhar dinheiro, poder sobreviver, porque às vezes nós pensamos, irmãos e irmãs, que a igreja vive assim da fantasia, vive do vento, vive assim, Deus põe um dinheiro aqui em cima da mesa, paga a luz, paga a água. Não, Paulo trabalhava, tinha de trabalhar. Pedro era pescador, André era pescador, pescava, vendia o peixe, ganhava dinheiro para sobreviver. Não é magia, não cai pronto do céu, não. Então nós temos que tomar essa consciência que nós temos responsabilidade pela igreja, pela missão da igreja, pela pastoral da igreja. Então, aqui acontece uma coisa muito bonita. Paulo dedica-se agora de um modo muito intenso, muito profundo à pregação. Agora, como que falando assim, eu fico liberado, porque chegou Silas, chegou Timóteo,
Timóteo, agora eu moro perto da sinagoga, na casa de Cristo, agora eu fico mais liberado. Agora para mim, dia e noite, o meu trabalho é pregar. E vai pregar, vai pregar, vai pregar, e anuncia de maneira bonita, profunda, clara, e convence muita gente, e funda diversas comunidades, pela força vigorosa da ação da graça, o infinito amor de Deus. Então, irmãos e irmãs, são lições para nós. Nós, às vezes, diante de muito pouco, embaraçamos. A gente embaraça diante de uma coisa muito simples, tantas vezes na vida. Imagine Paulo, imagine Silas, imagine Timóteo, que hoje apareceram aqui. A vida não foi simples e fácil, não. Eu gosto de dizer, irmãos e irmãs, que hoje nós temos os livros. Temos aqui livro, tem coleções. Hoje com a internet a gente sabe clicar lá, ler o que quer. Os melhores escritores, os artigos, as referências, via internet é absolutamente possível. A gente entra na biblioteca do Vaticano e pesquisa. É interessante a tecnologia, graças a Deus. Mas às vezes perdemos a chance. Às vezes perdemos a chance e deixamos passar muitas oportunidades especiais de pregar, não é falando não, mas vivendo uma vida simples, uma vida humilde, uma vida falante, o exemplo, o testemunho. Então isso é muito importante, muito importante. Paulo agora para frente vai se dedicar mais e mais, sempre mais, até o martírio em 67, a palavra do anúncio: Jesus Cristo é o Senhor. E assim preparemos, irmãos e irmãs, nossas oferendas. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou de assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Que seja o nosso sacrifício de tua mão oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Apagai, Senhor, de minhas faltas, e purificai-me do meu pecado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este santo sacrifício, para a glória e honra do vosso nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez mais aos sacramentos do amor. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem
Santo e nascido da Virgem Maria, ele para realizar a vossa vontade e assim reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, rezando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, novamente vos agradeceu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Lança e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos irmãos e das irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que deste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos unidos, pedindo clemência, pedindo misericórdia a Deus, a mesma oração, a única oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que, cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo. Livrai-me dos meus pecados e de todo mal, pelo vosso corpo e pelo vosso sangue. Dai-me fazer sempre a vossa vontade e nunca separar-me de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Amém. Fazei, Senhor, que conservemos um coração puro, o que nossa boca recebeu, que este alimento temporal sirva para nós de remédio eterno. Amém. Irmão, irmã, faça humildemente, com muita confiança, a comunhão espiritual. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento salvador. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, então, se Deus quiser, a próxima missa, domingo, dia 24, 7 horas da noite. Então, domingo, dia 24, 7 horas da noite, a próxima missa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.